Quero te fazer uma pergunta. Quando você tem algum assunto para tratar com seus filhos, quando vão resolver alguma questão do dia a dia, como é que você faz isso? Você faz andando, caminhando e falando? Ou você para, olha seu filho ou seus filhos nos olhos para resolver o que precisa ser resolvido? Se você não tem feito assim, está na hora de começar, para que as coisas deem certo do jeito que você deseja. Então, se tem algo que precisa ser resolvido em família, que precisa ser conversado, pegue seu filho, sente-se com ele, busque uma posição em que você possa olhá-lo nos olhos e que ele possa também, na mesma altura, te olhar, para que não pareça que você já está se colocando numa posição superior. Quando desejamos que as coisas funcionem de ser humano para ser humano, a melhor resolução é essa: olho no olho, dizer o que precisa ser dito, verbalizar aquilo que vai contribuir para que as coisas sejam resolvidas. Então, olho no olho do seu filho, buscando uma posição em que ambos fiquem da mesma altura. Se as coisas saíram a contento, uma piscadela vai muito bem. Tudo isso vai ajudando a construir a conexão, a sinergia, a aliança, a consonância que precisa existir entre pais e filhos. E para aquilo que aparentemente não deu certo ainda naquele momento, pode ser um silêncio e um olhar respeitoso. A criança ou adolescente vai se sentir prestigiado, respeitado. É sobre isso que estaremos falando nesse vídeo de hoje. Primeiro foi o olho no olho, agora é o toque. O toque é muito importante. Existem várias maneiras de tocarmos alguém, de acessarmos alguém, de chegar até o outro. O abraço é uma dessas formas. Esse é um toque maravilhoso, o toque com o abraço. Abrace seu filho antes de qualquer coisa. Ofereça a ele um abraço aconchegante. De preferência, abrace-o, juntando o seu coração ao coração dele. Aconchegue-o, como se você fosse uma concha, verdadeiramente uma concha. Você estará construindo confiança, dando ao seu filho segurança. Não tem coisa mais importante que isso entre pais e filhos: confiança e segurança. Fazer com que seu filho se sinta seguro. Saiba que aconteça o que acontecer, você primeiro irá ouvi-lo, buscar entendê-lo, para depois contextualizar, saber verdadeiramente o que aconteceu, para que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias. É muito importante um abraço. Um abraço, na verdade, passa calor, passa energia, acalma. Eu, particularmente, adoro o abraço. Comece a abraçar seus filhos, mesmo que aparentemente não haja razão para isso. Abrace-os, aconchegue-os, dá um beijo carinhoso na cabeça ou no rosto, em vários momentos do dia. Não precisa de momentos especiais para que a gente beije nossos filhos, para que a gente abrace nossos filhos. E nesse momento de pandemia, em que abraçar outras pessoas está bastante complicado, abraçar nossos filhos ainda é permitido, porque estão no mesmo convívio que nós, frequentando os locais
que nós frequentamos ou não saindo de casa, que é a preferência, né? Se não houver necessidade de sair, ficar em casa para proteger a saúde e abraçar muito no momento de isolamento social. O abraço, inclusive, vai contribuir para diminuir o fosso, a distância entre os seres humanos, que com certeza todos estão sentindo, né? Saudade da escola, saudade dos professores em relação às crianças, saudade dos avós, aqueles que moram distantes dos avós. Isso é muito importante. Uma outra forma de fazer conexão com os filhos é a validação. O que é validação? Validação dos sentimentos, na verdade. O que é validar os sentimentos? É confirmar, é dizer que você entende, é dar relevância àquilo que seu filho traz para você enquanto dificuldade, enquanto conflito, enquanto algo que ele não entende. Se você valida, também está fazendo com que ele se sinta seguro, confiante. Porque nós, pais, somos o porto seguro dos nossos filhos, independente de qualquer coisa. Nós somos aqueles que os conhecemos desde que nasceram e que, portanto, podemos ajudá-los, podemos melhor entender aquilo que eles sentem. Mas validar os sentimentos vai um pouco além disso. Por exemplo, às vezes a criança cai, se rala, se machuca e nós pais, porque eu estou dizendo isso nós porque eu já fiz isso. Atualmente minha filha também já é mãe. Eu não lido mais com crianças pequenas. Já há algum tempo eu lido mais com adolescentes. Por isso o meu trabalho é mais dirigido ao adolescente, foco no adolescente. Mas claro que não podemos falar de adolescente sem entender como é que se dá todo o processo de crescimento, de desenvolvimento da criança. Por isso que eu estou sempre dizendo que para que o seu adolescente chegue de forma tranquila à adolescência, é necessário que esse caminho tenha sido trilhado desde a infância. Então, falávamos com relação a quando os filhos se machucam, quando pequenos, por exemplo, e alguma raladura, e aí vem chorando e dizendo aos pais, ai, que tá doendo, né? Dizendo o que tá sentindo. E às vezes os pais dizem, não, isso não é nada, isso já vai passar. Como não é nada? Se a criança está chorando, se está doendo, se ela está se sentindo machucada mesmo, doída, dolorida. Precisamos observar o que falamos. Muito importante fazer isso. Então, ao invés de dizer, ah, não é nada, vou ajudar essa dor a passar. Vamos procurar fazer algo para que você se sinta melhor. E aí, cuidar do machucado como se fosse um machucado próprio. A criança vai se sentir valorizada. Quando nós nos sentimos valorizados, nós crescemos. É a mesma coisa de quando pequenos, as crianças nos perguntam algo e a gente diz, ah, isso não é assunto de criança. A criança está em desenvolvimento, ela precisa de respostas. E se você acostuma a fazer dessa maneira, quando chegar a adolescência, as perguntas serão enxurradas. E não poderá mais utilizar, isso não é assunto de adolescente. Então, desde cedo, acostume-se a responder os questionamentos de seus filhos. É claro que você terá que buscar uma forma
adequada à faixa etária do seu filho para dar respostas. Não sei se vocês pais já perceberam que quando uma criança traz um questionamento para nós e nós adequamos a resposta à sua faixa etária e lhes damos uma resposta, a criança fica satisfeita e imediatamente ela vai brincar. Então, o que ela precisa é só ser respeitada em suas dificuldades, digamos assim, em seus questionamentos mesmo, naquilo que ela tem, que é a curiosidade. É muito importante. Não barremos isso que é de extrema importância, que é a curiosidade em um ser humano. É a curiosidade que nos faz avançar. É a curiosidade que permite que nós busquemos respostas. O conhecimento avança dessa maneira, com a curiosidade. Uma outra coisa importante e também cria conexão entre pais e filhos é a questão dos pais permitirem que os filhos vejam a sua humanidade. Que percebam que os pais são normais como eles, que sentem dor, que choram, que se emocionam. Isso também cria sinergia, cria conexão. É que seu filho perceba que às vezes você também erra, mas que você utilize sempre esse erro como elemento para educar. Dizer a seu filho que você errou, eu estou falando de erros pequenos, não de erros grotescos, que não podemos falar com as crianças, com os adolescentes, de erros grotescos. São erros que não causam danos à família, não causam dano a nenhum membro da família, nem filhos, nem pais. Então, em cima desses erros, vocês podem trabalhar explicando, demonstrando, contextualizando e uma coisa importante, desculpando-se. Pedir desculpa aos filhos. Por exemplo, se você marcou levar o filho ao futebol ou algum outro divertimento e se atrasou, pede desculpas. As crianças, os adolescentes, são seres humanos, são pessoas como quaisquer outras e merece toda a nossa atenção, cuidado e respeito. Então, não tenha vergonha de mostrar que você é humano, que você é humana, que você também se equivoca, que você tem vulnerabilidade como qualquer ser humano. Sinergia está sendo criada aí. Uma outra coisa que também gera conexão é o encorajamento. O que significa isso? Encoraje sempre seu filho, né? Afastando alguns medos, ajudando-o. Não somos nós que afastamos os medos. Nós ajudamos, encorajamos os filhos a entenderem seus medos e dessa forma saber lidar com eles, até que chegue o momento em que possam de verdade liberarem-se desses medos, buscando qual a razão. Essa é uma das formas de encorajar.